Bom dia a todas e todos. Por gentileza, vamos sentando. E nós temos hoje um prazer muito grande receber na nossa reunião de temas relevantes a disciplina de reumatologia, que vai falar para nós sobre Treat to Target em osteoporose, abordagem personalizada do tratamento de acordo com o risco de fratura. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Diogo Souza Domiciano, coordenador do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas do HC FIMUSP e chefe do Laboratório de Metabolismo Ósseo da disciplina de Reumatologia da FIMUSP, a quem eu já agradeço de antemão por todo o trabalho e competência no preparo dessa aula. E também nosso querido residente, Dr. Luiz Pierre Unim, médico residente do Programa de Reumatologia da FIMUSP, a quem eu também agradeço muito por toda a dedicação para o preparo da reunião. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Pierre, e junto com o Dr. Diogo, a gente vai fazer a apresentação com um tema muito relevante em clínica médica, que é a osteoporose. Então, o tema da aula vai ser Treat to Target em osteoporose, uma abordagem personalizada do tratamento de acordo com o risco de fratura. Eu vou apresentar 2 casos clínicos curtos para um melhor entendimento do caso e depois o Dr. Diogo vai seguir com uma aula sobre o tema, abordando os pontos que talvez gerem dúvida durante o caso clínico. Então, o nosso primeiro caso clínico. Uma mulher de 52 anos, casada, médica. Ela procurou o ambulatório espontaneamente, preocupada com o risco de osteoporose por um uso de glicocorticoide que a paciente estava fazendo. Vem a consulta assintomática. Ela recebeu esse diagnóstico de artrite reumatoide há 2 anos, está em menopausa desde os 46 anos, sem fazer terapia de reposição hormonal, não é tabagista nem etilista, não tem história prévia ou familiar de fraturas, tem uma ingesta insuficiente de cálcio, apenas uma fatia de queijo ao dia, é sedentária. Está em tratamento com metotrexato, 25 mg por semana, o ácido fólico, consequentemente, 5 mg por semana, recentemente em uso de leflunomida e há 3 meses está em uso de prednisona, 7,5 mg a dia. De exame físico, a paciente está em bom estado geral, um MC de 23, não tem dor à palpação de coluna, ossos longos, um SEDAI de 9, mostrando uma baixa atividade da artrite reumatoide, e tem um discreto aumento da cifose torácica. Trouxe exames básicos para a gente, sem nenhuma alteração, então função renal, um hemograma, uma função hepática e lesão hepática, uma pesquisa de diabetes e uma função tireoidiana, sem nenhuma alteração. Então, aqui já temos a primeira pergunta, peço por favor que tentem preencher o forms. Em pacientes em uso de glicocorticoide, quando está indicada a realização de uma densitometria mineral óssea? Opção A, no início do tratamento com glicocorticoides e subsequentemente a cada ano? Opção B, ao atingir 65 anos de idade, conforme usualmente? C, após 1 ano do uso de glicocorticoides? Ou D, somente se houver ocorrência de fratura por fragilidade. Então vamos ver aqui como estão sendo as respostas. Então 60% das respostas indicando que é no início do tratamento, uma pequena parcela de 3 pessoas com atingir 65 anos e 20 pessoas com após 1 ano de glicocorticoide e 1 pessoa somente se fratura. Então, os pacientes que iniciam o uso de corticoide já devem realizar uma densitometria óssea e, subsequentemente, a cada ano, lembrando que o risco de fratura é maior no início do tratamento. Sobre o diagnóstico de densitomento de osteoporose, que a gente vai precisar abordar à frente nos casos, falar brevemente aqui do T-score. Então, ele é usado com mulheres em pós-menopausa ou homens com mais que 50 anos. Ele é o principal parâmetro para a avaliação da densitométrica dos pacientes. E ele vai fazer a comparação da massa óssea atual da paciente com a massa óssea de um adulto saudável. Adulto jovem saudável, desculpa. Então, é normal que ocorra uma pequena perda de massa óssea de menos 1 desvio padrão. Então, esses são os parâmetros da OMS, até menos 1 desvio padrão é normal.
Entre -1 a -2,4 é considerado uma osteopenia. A osteoporose, quando é menor que 2,5 desvio padrão. Ainda existe o termo osteoporose estabelecida, que é quando ocorre o diagnóstico densitométrico, como menor que -2,5 e associado a uma fratura de fragilidade que esse paciente apresente. Então, nossa paciente trouxe a densitometria, aqui analisando a coluna. Então, não há nenhum impedimento para avaliação de L1 a L4. A paciente tem uma massa óssea de 1,042 e um T-score de -1,1. E aqui nós temos o fêmur direito e o fêmur esquerdo. Tanto colo quanto total direito de -7 e -0,4. E o esquerdo com -0,9 no colo e -0,8 no total. Então, o diagnóstico dessa paciente densitométrico é de uma osteopenia devido ao T-score de -1,1 apresentado no L1 a L4 da coluna lombar. Complementamos a avaliação laboratorial da paciente com a avaliação do metabolismo ósseo. Então, temos cálcio, fósforo, vitamina D, PTH e cálcio urinário normais. Avaliamos a função e lesão hepática de forma completa. As provas inflamatórias da paciente baixas no momento, a avaliação com antitransaminases GA e dosagem de GA, uma eletroforese normal e uma ferritina e o índice de saturação de transferrina também normais. A única alteração encontrada, uma vitamina D logo abaixo do esperado de 29. Então, resumindo, essa paciente de 52 anos tem 3 fatores de risco para fratura por fragilidade. É uma paciente em pós-menopausa, tem o diagnóstico de artrite reumatoide que de forma independente é o fator de risco para fratura por fragilidade e faz uso crônico de glicocorticoide. Como que nós vamos avaliar esse caso? A gente deve usar a ferramenta do Frax para avaliar o risco de fratura dessa paciente em 10 anos. Então, o Frax foi uma ferramenta criada pela Abraço, que está disponível para todos utilizarem e ela deve ser aplicada acima dos 40 anos para a gente estimar o risco dessa paciente de evoluir com fratura. Então, aqui a gente tem o cálculo dessa paciente, é um preenchimento simples que você vai realizar. Se já tiver a densitometria, você já preenche com os valores de densitometria. E da nossa paciente ficou de fratura maior de 2,2% em 10 anos e uma fratura de quadril de 0,2% em 10 anos. Com essa informação, nós vamos colocar no gráfico para estimar o risco da paciente. E da nossa paciente, nós vemos que ela ficou aqui no limite entre o baixo e alto risco. Nós temos que lembrar algo importante, a paciente está em uso de glicocorticoide mais que 7,5 mg dia. Então, a gente deve fazer um ajuste desse risco. Esse ajuste é feito com um aumento de 15% no risco de fratura maior e um aumento de 20% na fratura de quadril. Então, para essa paciente, nós vamos ter um risco de fratura maior de 2,5% em 10 anos e de fratura de quadril de 0,25%. Essa informação é importante porque nós passamos uma área de transição aqui entre o baixo e o alto risco e aqui a gente transicionou para um alto risco. E aí vem a segunda pergunta. Com essas informações apresentadas, qual a próxima etapa para a avaliação do risco de fratura desta paciente? Então, opção A, solicitar dosagem de FSH, LH, estradiol para confirmação do status menopausal. B, solicitar radiografias da coluna torácica e lombar. C, solicitar dosagem de fosfatase alcalina óssea. Ou D, solicitar biópsia óssea para avaliação da remodelação óssea. Então, 78% com solicitar radiografia da coluna torácica e lombar e 15% com solicitar dosagem de fosfatase alcalina óssea. Essa pergunta vai ser respondida posteriormente com o Dr. Diogo, com o término desse caso clínico. Então, o desfecho do caso vai ser importante a gente apresentar posteriormente, após o entendimento do motivo e das consequências da sequência do caso. Então, o Dr. Diogo vai abordar em breve. E aí temos o segundo caso clínico. Uma mulher também, de 63 anos, professora, ela foi encaminhada por um colega por uma piora da massa óssea, mesmo em vigência de tratamento. Também vi na consulta assintomática. Ela recebeu o diagnóstico de osteoporose há 6 anos, não apresentou nenhuma fratura nesse período, teve a menopausa diagnosticada aos 45 anos, sem fazer terapia de reposição hormonal também, não é tabagista e etilista, faz um consumo de cálcio estimado de 500 mg a cada dia, é sedentária e também recebeu o diagnóstico de depressão há 3 anos. Está em uso de sertralina, 100 mg dia,
Lorazepam 2 mg dia, que aumenta o risco de queda dessa paciente. Está complementando a ingestão de cálcio com carbonato de cálcio, 500 mg a cada dia. E está repondo vitamina D em uma dose de manutenção de 1.000 unidades dia. E está usando o alendronato, afirma que é corretamente, 70 mg por semana já há 4 anos. De exame físico, um IMC de 22,19 e sem dor à palpação de coluna e ossos longos e também um discreto aumento da cifose torácica. A paciente trouxe uma densitometria recente, solicitada pelo colega, que nós temos aqui uma massa óssea de 0,782 com um T-score de menos 2,8. A paciente trouxe a densitometria de 1 ano atrás, realizada com o mesmo aparelho e no mesmo local, em que a gente vê uma massa óssea da coluna de L1 e L4 de 0,851, um T-score de menos 2,2. Então, nós tivemos aqui uma perda de massa óssea de 0,069 em 1 ano, e a mínima variação significativa é de 0,030 para esse aparelho. Então, a paciente teve uma perda de 8% da densidade mineral óssea da coluna lombar, mesmo em tratamento com bisfosfonato no último ano. Aqui a gente tem o fêmur. No fêmur, ela tinha um T-score de menos 2,7 e uma massa óssea de 0,664, com a densitometria de 1 ano atrás mostrando 0,677, com um T-score de menos 2,4. A mínima variação significativa era 0,034. Então, realizando aqui o cálculo, ela teve uma perda de 0,13, menor do que a mínima variação significativa. Então, para o fêmur, a DMO estava estável. Então, temos uma perda na coluna em vigência de tratamento e uma densidade mineral óssea estável no fêmur. Complementamos também a avaliação, semelhante à última paciente, a avaliação do metabolismo ósseo, a avaliação hepática, a avaliação de provas inflamatórias, em busca de causas secundárias para essa osteoporose, que estejam contribuindo com essa perda de massa óssea. Porém, não encontramos nenhuma alteração. Realizou o raio-x de coluna tóraco-lombar, em que não há nenhuma fratura de nenhuma vértebra e tem uma doença óssea degenerativa leve nas incidências, ambas as incidências. Realizamos o FRAX da paciente. Encontramos um risco de fratura maior de 3,9% e de fratura de quadril de 1,5%, destacando que, com a inserção no gráfico, a gente vai encontrar que essa paciente está numa faixa de alto risco de fratura de fragilidade. Então, resumindo, é uma paciente que está em pós-menopausa, faz uso de antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina, que vai aumentar o risco de queda e está associado com a piora da densidade mineral óssea. Tem um risco de quedas pelo uso do benzodiazepínico, tem um T-score ainda menor que menos 2,5 e teve uma perda significativa da massa óssea mesmo em vigência da bisfosfonato oral. Com essas informações, peço por favor que respondam. Qual o melhor tratamento a ser instituído nesse momento? Então, opção A, denosumab. B, manter o alendronato. C, romosozumab. Ou D, risedronato. Pedidos aqui entre denosumab e romosozumab. Também vou deixar essa resposta para um mistério para o Dr. Diogo resolver à frente, e agora eu convido o Dr. Diogo para apresentar a aula sobre o tema para vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de participar mais uma vez dessa reunião. E a gente vai falar então, como o Luiz comentou, sobre a estratificação do risco de fratura na osteoporose e o tratamento dirigido por essa estratificação de risco, né, o Treat to Target em osteoporose. Então aqui, brevemente, o roteiro da aula, a gente vai falar inicialmente sobre a avaliação do risco de fratura, o arsenal terapêutico que a gente tem disponível no Brasil, a terapia baseada nessa estratificação de risco, depois a terapia sequencial. Aqui a gente vai voltar para o caso 1 nessa parte, o alvo terapêutico, qual é essa estratégia Treat to Target, a gente volta depois então para o caso 2 e no final as conclusões. Então, começando pela avaliação do risco de fratura, a gente sabe que a osteoporose é uma doença sistêmica do esqueleto, que é caracterizada por uma redução da densidade mineral óssea, então da quantidade de osso, ou um comprometimento da microarquitetura, da qualidade do osso. Isso predispõe, então, ao aumento do risco de fraturas
por fragilidade óssea, né? É uma doença altamente prevalente, então 50% das mulheres, 20% dos homens acima de 50 anos vão ter alguma fratura ao longo da vida por osteoporose, por fragilidade. A osteoporose está associada a vários fatores de risco, né, tanto clínicos quanto a própria densitometria que mede a densidade mineral óssea. Então aqui é um trabalho nosso dos fatores de risco em idosos brasileiros. E ele se assemelha aos fatores de risco das demais populações, onde a gente vê que a densidade é um fator de risco importante, principalmente aqui a densidade do fêmur, é o parâmetro mais importante, e os dois fatores clínicos mais importantes são a idade, que é um fator independente, e a história de fratura prévia, né? O paciente que já teve uma fratura, ele tem mais risco de ter outra. Então a gente sabe que existe uma relação bem estreita entre a densidade óssea e o risco de fratura. Então a densidade ela é um excelente preditor do risco de fratura em adultos acima de 50 anos. Então uma redução da densidade reflete uma redução da resistência óssea e um aumento do risco de fratura. Então a gente fala que em média o risco ele aumenta de 1,5 vezes, 2,5 vezes a cada diminuição de um desvio padrão, 1 ponto no T-score. Né? Isso em mulher pós-menopausa e homem acima de 50 anos. A gente vê aqui, para cada redução de 1 ponto, né, à medida que vai reduzindo o T-score, eu aumento o risco de fratura. Ancorado no fator de risco fratura prévia, um conceito mais recente é o conceito de risco iminente de fratura, ou seja, é aquele paciente com mais alto risco de fratura, o cenário pior. Né? Então, esse trabalho, que é um trabalho islandês, que já se tornou um clássico, eles avaliaram mais de 8 milhões de mulheres com 65 anos que tinham tido uma primeira fratura clínica. E eles viram o quê? Que o risco dessas mulheres apresentarem fratura nos próximos 2 anos da primeira fratura, ele era muito aumentado. Então, 10% no primeiro ano, 18% nos primeiros 2 anos. E isso principalmente para aquelas fraturas clássicas de osteoporose, então a coluna, o quadril, a pelve. Né? Então, o risco iminente de fratura é o quê? É aquele paciente que teve uma fratura recente. Né? Então, é um excesso de risco nos próximos 2 anos após uma fratura inicial. Esse risco ele vai diminuindo à medida que vai passando o tempo. De modo que mais ou menos 10 anos, então, esse risco praticamente está mais próximo da população geral. Mas nos primeiros 2 anos, depois de uma fratura, principalmente coluna, quadril e pelve, esse paciente tem um risco iminente de fratura. E a outra situação de risco iminente é o paciente que tem múltiplas fraturas, mesmo que seja há mais de 2 anos, mas ele tem mais de 2 fraturas, especialmente nesses sítios, coluna, quadril e pelve. Então esse é o pior cenário de risco de fratura. Então, como o Luiz falou, o FRAX é uma ferramenta criada pela OMS e calibrada e validada para cada país, uma ferramenta de avaliação do risco de fratura absoluto em 10 anos e que vai levar em conta os principais fatores de risco. Então, a idade, o gênero, o IMC, fratura prévia, história familiar, glicocorticoide aqui, artrite reumatoide é um fator independente e você pode ou não usar a densitometria aqui no FRAX. Se você não tiver a densitometria, você também consegue fazer o FRAX. Ele é recomendado acima dos 40 anos de idade, até 90 anos, e ele está disponível, o FRAX Brasil, né, que foi validado pela Abraço, no site da Abraço, Associação Brasileira de Metabolismo Ósseo. Então é bem fácil de acessar. Então ele vai me dar o risco de fratura maior. O que é fratura maior? Quadril, vertebral, antebraço e húmero. Então ele engloba esses sítios principais. E ele dá separadamente também o risco de fratura de quadril. Então eu posso fazer sem ou com a densidade óssea aqui do colo do fêmur, é a densidade que a gente põe aqui. Então, ele vai me dar 2 gráficos, através dessa metodologia do Reino Unido, que é o mesmo que a gente usa, onde ele vai me dar, se eu fizer sem a densitometria, ele vai me dar 4 riscos, o baixo, o intermediário, o alto e o muito alto risco. Se eu colocar a densitometria, a gente vai ter 3 faixas, né? O baixo, o alto e o muito alto risco. Então, isso é importante para estratificar o risco de fratura desse paciente. Mas o FRAX tem várias limitações. Por exemplo, ele não considera a dose do glicocorticoide. É diferente usar 10 miligramas e usar 60 miligramas. Então, alguns ajustes de risco foram propostos nos últimos anos para o FRAX para tentar compensar essas limitações. O primeiro deles é o próprio glicocorticoide, que em 2011 foi proposto, então, através de dados de registro britânico. Aqueles pacientes que usam mais de 7,5 miligramas, a gente tem que aumentar um pouquinho o resultado do FRAX. Então, a gente aumenta em 15% a fratura maior
e em 20%. Então, é multiplicar por 1,15 e 1,20, é como o Luiz mostrou no primeiro caso, né? Então, o glicocorticoide foi o primeiro ajuste, mas outros ajustes vieram depois, né? Então, discordância muito significativa do T-score da coluna para o quadril, porque às vezes a coluna está muito mais baixa que o quadril. Para o diabetes tipo 2, também o paciente, a gente faz um ajuste, e o mais comum é clicar na artrite reumatoide, porque o risco é semelhante. Fraturas prévias, o número de fraturas prévias muda o risco de acordo com o número, e quedas. Então, a gente tem esses ajustes que também estão disponíveis lá no site da Abraço. Qual é o arsenal terapêutico para a osteoporose? Então, a gente vai ter agentes anabólicos, que são aqueles que atuam principalmente no osteoblasto, que é a célula que forma o osso, então eles aumentam a formação óssea. E os agentes antirreabsortivos, que vão agir no osteoclasto, que é o que reabsorve o osso. Então, eles diminuem a reabsorção óssea. A gente tem, então, como representantes aqui disponíveis no Brasil dos agentes antirreabsortivos, os mais fracos, né, o estrogênio, a terapia hormonal, e o haloxifeno, né? Lembrar que o haloxifeno só reduz fratura vertebral, ele não reduz o risco de fratura não vertebral. Os bisfosfonatos, aí aqui principalmente o alendronato, o risedronato e o ácido zoledrônio, que vão reduzir os 3 tipos de fratura. O ibandronato, que é muito pouco usado hoje em dia, ele não diminui fratura de quadril. O denosumab, que é um imunobiológico, né, um antiabsortivo potente também. E os agentes anabólicos, a gente tem a teriparatida e o romosozumab mais recentemente, que também é um imunobiológico. E o que a gente tem na literatura em relação à comparação? Então, existe algum grau de superioridade entre as duas classes? Então, a gente vê alguns estudos de comparação indireta. Então, aqui é uma comparação do romosozumab e do denosumab, os 2 estudos pivotais de cada droga. Então, é um agente anabólico versus um agente antirreabsortivo. O que a gente vê em termos de densidade mineral óssea? Então, aqui em azul é o romosozumab, em roxo é o denosumab. Então, no estudo do romosozumab, que a gente usa 1 ano, o que a gente vê? Um aumento muito rápido da massa óssea, aqui é a massa óssea, aqui é o tempo de estudo. Então, em 1 ano, você tem um ganho significativo aqui com o romosozumab, e esse ganho, em 1 ano, ele é equivalente aqui a 3 anos do denosumab. Então, você ganha em 1 ano com o romosozumab o equivalente a 3 anos de denosumab, e se eu considerar 1 ano de romosozumab e depois fizer mais 1 ano de denosumab, que é uma sequência muito utilizada, a gente vê o quê? Que essa sequência equivale, em 2 anos, vai equivaler a 7 anos de denosumab. Então, mostrando que o anabólico, ele promove um ganho de massa óssea muito mais significativo. E alguns outros estudos de comparação direta, mesmo estudos head-to-head, então comparando no risco de fratura. Então aqui, por exemplo, teriparatida, um anabólico versus o risedronato, o romosozumab versus o alendronato, e aqui o estudo do romosozumab versus placebo por 1 ano, e depois todo mundo foi para denosumab na sequência, aquilo que eu falei anteriormente. Então o que se vê? Que a redução do risco de fratura, ele é muito maior com o anabólico, né? Então, aqui da ordem mais ou menos de 40% a 56%, risco de fratura vertebral e não vertebral. Aqui, com o romosozumab, seguido pelo denosumab, 76% de redução de fratura. E aqueles pacientes que tinham usado placebo no começo e depois foram para denosumab, comparado com aqueles que usaram romosozumab e foram para denosumab, eles tiveram uma redução muito mais significativa de fratura. Então, isso mostra que a redução do risco de fratura com o anabólico é maior. Então, eles têm uma superioridade aí em relação aos antirreabsortivos. Isso está bem documentado hoje em dia, porque eles promovem um incremento maior da densidade mineral óssea, um incremento mais rápido. A gente viu ali que em 1 ano você já ganha muito com o romosozumab, por exemplo, e um início mais precoce da ação antifratura. Então, se a gente pensar em risco, essa classe de droga seria a melhor opção para aquele paciente, por exemplo, com risco iminente de fratura que eu falei antes. Só que a gente tem o custo, né? Os anabólicos são bem mais caros do que os antirreabsortivos. E aqui eu coloquei uma tabela com a disponibilidade que a gente tem no SUS e no rol da ANS e os preços médios no setor privado. Então, a gente vê aqui, em termos de preços, os 2 anabólicos são muito mais caros do que os agentes antirreabsortivos, a teriparatida em torno de 5 mil por mês,
O romosozumab em torno de 6 mil por mês. Existem alguns programas de laboratório com algum desconto, mas eles são os mais caros. No SUS, o que a gente tem aprovado? O alendronato, que você consegue pegar pela própria UBS, via farmácia popular. O risedronato, ele em alguns lugares você encontra, outros não. O que realmente está aprovado no SUS? É o alendronato, o zoledrônico e o romosozumab, que entrou recentemente. O denosumab e a teriparatida não são disponíveis no SUS. A gente consegue pedir via Secretaria de Saúde em São Paulo, com pedido administrativo para casos selecionados, né? O denosumab e a teriparatida. Então, como que a gente faz a terapia baseada nessa estratificação de risco, né? Então, o que os últimos guidelines recomendam? Estratificar o risco, e aí eu decidi a terapia baseado nisso. Então, quem é a paciente de baixo risco? É aquela paciente que tem todos esses fatores. Então, é uma mulher pós-menopausa, mas nunca teve fratura, e não tem osteoporose densitométrica, e tem um baixo risco pelo Frax. Então, não tem nenhum fator de risco. Então, essa mulher é de baixo risco. O que é alto risco? É ter qualquer um desses fatores. Então, principalmente uma idade acima de 65 anos, uma fratura prévia, principalmente de coluna, quadril ou pelve, que não seja nos últimos 2 anos, porque senão é risco iminente, né, como a gente falou. Se tem fratura de outros sítios que não sejam esses 3 principais e uma osteoporose, uma osteopenia na densitometria menor que menos 1,5, se tem osteoporose densitométrica, já é alto risco, ou se tem um alto risco de fratura pelo Frax. Portanto, a osteoporose hoje não é só a densitometria. A gente tem que avaliar o risco clínico. Se o paciente tem um alto risco pelo Frax, ele também tem osteoporose. E o muito alto risco, que foi a categoria mais recentemente enfatizada, né? O paciente tem um ou mais desses fatores. Então, teve uma fratura nos últimos 24 meses, né? Que é o risco iminente, coluna, quadril ou pelve. Múltiplas fraturas também. Fraturas durante o tratamento, então está usando um tratamento e fraturou. Fraturas em uso de medicação que alteram o metabolismo ósseo, por exemplo, glicocorticoide, mais comum. Um T-score muito baixo, menor que menos 3, principalmente no quadril. Um Frax de muito alto risco, aquela última categoria. Ou se o paciente combina vários fatores de risco diferentes. Então, usa corticoide, é muito magra, e quedas recorrentes, por exemplo. Então, isso caracteriza um muito alto risco. E a gente vai escolher a terapia preferencialmente baseado nisso. Então, o que as últimas diretrizes recomendam? Para todo mundo, você vai otimizar cálcio, vitamina D, estilo de vida, exercício, prevenção de quedas. Isso é para todos. O baixo risco, você pode não fazer nada e só acompanhar essa paciente, ou, eventualmente, se quiser, terapia hormonal ou haloxifeno, principalmente naquela mulher perimenopausa, ali nos primeiros anos de menopausa, e seguir essa paciente com avaliação clínica e densitometria. No alto risco, então você pode, a preferência aqui é utilizar os antirreabsortivos. Então, o denosumab ou os bisfosfonatos, e aí pode ser qualquer um deles aqui. Alendronato, zoledrônico e risedronato. Essa é a terapia preferível. Como alternativa, se você não tiver acesso a algum desses, você poderia utilizar aqueles antirreabsortivos menos potentes, né, que é o ibandronato, que a gente praticamente não usa, e o haloxifeno. Mas, preferencialmente aqui, são os bisfosfonatos clássicos ou o denosumab. E no muito alto risco, você deve preferencialmente iniciar com anabólico, que isso é custo efetivo. Isso é demonstrado que é custo efetivo. Então, ou o romosozumab ou a teriparatida, que é o PTH aqui. Alternativamente, se você não tiver acesso ao romosozumab, a gente viu que não é tão fácil, né, o acesso no SUS, por exemplo, o paciente que não consegue pagar, o denosumab ou um bisfosfonato de alta afinidade. Então, o alendronato ou o zoledrônico, que aí vão ficar mais tempo no osso, você preferiria nesses casos de muito alto risco. Então, vamos voltar para o caso 1. Né? Então, o caso 1 é aquela mulher com artrite reumatoide, que usava glicocorticoide e que no Frax deu alto risco. Então, a pergunta era o que faltava para estratificar essa paciente. Então, a gente tem que lembrar que, embora a paciente negue a fratura clínica, a fratura vertebral ela é assintomática em 70% das vezes. Então, se a gente não fizer uma imagem da coluna, a gente pode não diagnosticar. Então, quando fazer a radiografia de coluna, ou o VFA. O VFA é a avaliação de fratura pela densitometria. A densitometria também é capaz de fazer isso. E também aqui a densitometria óssea no paciente que vai usar a glicocorticoide. Então, como o Luiz comentou, é no início do uso do glicocorticoide, antes ou no começo.
e depois durante o acompanhamento para você seguir esse paciente. Então é recomendado de forma geral a cada 6 meses no primeiro ano e depois a cada 1 ou 2 anos. Então a resposta lá era a radiografia mesmo. Então essa paciente do caso 1, foi pedido para ela a partir desse momento na consulta uma avaliação da fratura vertebral por densitometria, e a gente vê o quê? Que a vértebra T11 dela, ela parece estar discretamente achatada. Quando a gente compara com a figura do método semi-quantitativo, que é esse método que a gente usa para diagnosticar a fratura vertebral, comparando essa vértebra da paciente com a figura, a gente vê que a vértebra mais parecida é essa aqui, uma vértebra tendendo à biconcavidade, e caracterizando um grau 2 de fratura vertebral. Então, essa paciente tinha uma fratura vertebral e não sabia. Portanto, essa paciente que era de alto risco, ela passa, então, para uma categoria de muito alto risco. E isso vai impactar na conduta terapêutica. Então, preferencialmente nessa paciente, a gente vai começar o quê? Com o anabólico. É uma paciente que tem fratura vertebral. Então, essa paciente foi tratada com teriparatida, medicação que foi iniciada para ela, 20 miligramas, uma vez por dia, subcutânea. E agora a terapia sequencial. Então, a gente tem que lembrar que você vai iniciar o tratamento, mas você pode querer parar o bisfosfonato, o denosumab. Se você atingir o seu alvo, você pode suspender. O que a gente tem que lembrar? Que a maioria, praticamente todas as terapias, quando você para, o paciente vai perder massa óssea. E perda de massa óssea é aumento do risco de fratura. Então, é importante lembrar que uma vez que você suspende uma medicação, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Né? Então, teriparatida, denosumab, esse aqui é o mais perigoso, não pode atrasar nem parar, sem colocar nada, e o romosozumab. Então, se o paciente não fizer nada depois, e tem que fazer aqui um antirreabsortivo, né, ele vai perder tudo, e principalmente com denosumab, ele vai ter múltiplas fraturas vertebrais. Com o bisfosfonatos, você pode até pensar em parar e não colocar nada. Por quê? Porque ele tem uma meia-vida esquelética muito prolongada, ele fica anos no osso. Então, você consegue ali 1, 2, 3 anos suspender e esse paciente manter a massa óssea. Então, naquele paciente de baixo risco, já usou 3 a 5 anos e tem baixo risco, você pode fazer uma pausa, um drug holiday da droga. Então, como é que é a terapia sequencial? Então, se esse paciente está usando o bisfosfonato, o oral você pode usar 3 a 5 anos, no paciente de mais risco você pode usar até 10 anos, o endovenoso, que é o zoledrônico, 3 a 6 anos. Você tem que fazer o quê? Se o paciente tem baixo risco, eu posso fazer o holiday. Então, eu paro e vou acompanhando esse paciente com densitometria, avaliação clínica e marcadores. A teriparatida a gente usa 2 anos e depois obrigatoriamente tem que dar um antirreabsortivo, ou um bisfosfonato ou o denosumab, preferencialmente um bisfosfonato. O denosumab é a mesma coisa, eu tenho que iniciar um bisfosfonato depois, se eu quiser suspender. Né? Então, senão o paciente tem um alto risco de fratura vertebral. E o romosozumab, que a gente usa 1 ano, você tem também que iniciar um antirreabsortivo depois. Naquele de muito, muito alto risco, o denosumab é a sequência preferida. E trocar entre bisfosfonatos, faz sentido eu trocar de um bisfosfonato para outro? Faz sentido se for do VO para o endovenoso, né? Principalmente naquele paciente que tem desabsorção ou má adesão, que você suspeita de má adesão. Agora, trocar entre 2 orais não faz muito sentido, tá? Mas eu posso trocar do alendronato ou do risedronato para o zoledrônico, né? Então, você pode fazer isso, principalmente se é um paciente que não teve uma fratura grave, por exemplo. E trocar de bisfosfonato para denosumab. Eu também posso fazer. O denosumab é um antirreabsortivo mais potente, então eu posso fazer quando tem falha terapêutica, especialmente aqueles pacientes que não tiveram uma fratura grave. Por exemplo, se ele teve uma fratura de quadril, você tende a ir para um anabólico, porque é um paciente de risco iminente. Uma outra coisa importante de lembrar é que o uso prévio de antirreabsortivo, ele atrapalha um pouco a eficácia do anabólico. Então, se eu tenho um paciente de muito alto risco, se ele chegou para você, ele já usou um antirreabsortivo, provavelmente esse anabólico pode ser feito, deve ser feito, se ele é de muito alto risco, mas a resposta não vai ser tão boa do que seria se esse paciente nunca tivesse usado nada. Tá? Então, o anabólico no paciente virgem de tratamento, a resposta de densitometria é melhor.
E qual é o alvo que a gente tem que atingir, então? Como é que eu vou saber se o paciente reduziu o risco de fratura? Como é que a gente usa o alvo terapêutico? Então, desde 2017, tem tentado aplicar a terapia treat to target, como a gente faz na artrite reumatoide, na hipertensão do diabetes. Qual é o alvo objetivo que eu tenho que atingir para considerar que o meu paciente reduziu de maneira razoável o risco de fratura? Então, o melhor alvo que a gente tem até o momento é a densidade mineral óssea, é o mais objetivo. E aí a gente vai ter dois cenários, que é aquele paciente que tem uma densidade, uma osteoporose densitométrica, então ele tem um T-score de menos 2,5, então nesse paciente eu consigo ter um alvo mais objetivo, que é tirar esse paciente da osteoporose. E tem um cenário onde o paciente tem um alto risco clínico, mas a densitometria tem uma osteopenia. Então aqui fica mais duvidoso, a gente não tem ainda o alvo ideal nesses casos para utilizar. Então, o que os estudos mostram? Que à medida que a massa óssea vai aumentando, aqui é o estudo do denosumab, à medida que a massa óssea vai aumentando, aqui o T-score, o risco de fratura ele vai reduzindo. Quando chega ali em torno de menos 1,5, menos 2, o que se observa? Que ele tende a atingir um platô. Então, parece que aqui depois de menos 1,5, você aumentar mais não vai agregar tanto em redução de risco de fratura. Então, talvez menos 1,5, menos 2 possa ser o nosso alvo terapêutico. O que eles falam? Que o mínimo é você tirar o paciente da osteoporose densitométrica. Então, aumentar esse T-score para maior que menos 2,5. Só que a gente sabe que não é só isso, não é só a densidade. Então, se é um paciente de muito alto risco, já teve fratura prévia, tem uma idade muito avançada, tem muitas quedas, é muito frágil, ou se você está pensando em fazer um holiday, é melhor você ser mais ambicioso no alvo, então deixar mesmo em torno de menos 2 ou menos 1,5. E como é que a gente vai atingir esse valor de T-score? Então, a gente tem que avaliar qual é o sítio, coluna ou quadril, que tem o menor T-score, é aquele sítio que você vai preferir para monitorar, e qual é a probabilidade da medicação atingir esse alvo. Então, o que eles falam? Que o tratamento deve ter, no mínimo, chance de 50% de atingir o alvo, que é tirar o paciente da osteoporose, em 3 anos. Então, esse seria o mínimo que você tem que conseguir. Aí você tem que escolher qual é a droga para aquele meu paciente que tem essa chance aqui. E aí o que os estudos mostram? Qual é o valor mínimo de T-score em cada sítio para eu conseguir atingir isso, 50% em 3 anos, com cada medicação? Então, eles mostram assim, se o fêmur está maior, até menos 2,8 de T-score no fêmur e até menos 3 na coluna, você consegue utilizar um antirreabsortivo e atingir mais de 50% de chance de conseguir o alvo em 3 anos. Então, até menos 2,8 no fêmur e menos 3 na coluna. Agora, se esse paciente tiver menor que menos 2,8 no fêmur ou uma coluna menor que menos 3, aí só com o anabólico você tem mais probabilidade de atingir. Então, nesse paciente, você tende a escolher um anabólico. Se você tem um T-score muito baixo no fêmur, menor que menos 3,5, aí você não vai, é muito difícil você conseguir em 3 anos atingir o alvo. E aí, nesses casos, com as medicações que a gente tem até hoje. Então, você tem que chegar o mais próximo possível e você pode até considerar repetir ciclos de anabólicos nesse paciente com antirreabsortivo alternando. Voltando agora para o caso 2, então lembrar que é aquela paciente que tinha perdido massa óssea usando bisfosfonato e tinha um T-score menor que menos 2,5. Quando a gente tem uma perda de massa óssea ou uma fratura na vigência de tratamento, a gente tem que considerar a possibilidade de falha terapêutica. Ela estava usando alendronato, só que antes da gente dizer que é falha terapêutica, a gente tem que passar por algumas etapas. Então, o primeiro é a adesão. Será que a paciente estava usando o alendronato adequadamente? Então, assim, pela história, ela parecia usar corretamente. Você pode lançar mão também de marcadores da reabsorção óssea. Eu não falei aqui porque não daria tempo, mas uns marcadores que a gente tem de reabsorção e de formação. O CTX, por exemplo, que é um marcador de reabsorção. Ele tem que estar bem baixo no paciente que está usando algum antirreabsortivo, porque diminui a reabsorção. Então, é uma forma de você monitorar também. Outra coisa, então, essa paciente tinha boa adesão, ela tinha... Outra coisa que você tem que ver é
a droga que a paciente está usando, se é uma marca conhecida, existem diferenças entre genéricos e similares e o original em algumas medicações, então isso é uma outra coisa importante. Se a densitometria foi feita adequadamente, porque tem os erros de densitometria, e aí é um capítulo à parte, e se tem alguma causa secundária que a gente não está identificando. Então, com aqueles exames que a gente pediu para a paciente, você consegue afastar a maioria das causas secundárias. Então, essa paciente parecia preencher todos esses requisitos, afastado tudo isso, a gente considera, então, que essa paciente teve mesmo uma falha terapêutica ao alendronato. E se a gente categorizar o risco dela, né, lembrar que ela tinha 63 anos, então aqui quase 65, ela tinha um T-score de menos 2,8, né, no fêmur, menos 2,7 na coluna, então ela tinha um T-score de densitometria e tinha um alto risco pelo Frax. Então, caracteriza uma paciente de alto risco. Ela não tinha tido fratura, para colocar ela no muito alto risco. Então, o que a gente fez? A gente suspendeu o alendronato e trocou por um antirreabsortivo mais potente, aqui o denosumab. Né? Então, nas alternativas lá da questão, tinha risedronato, então, trocar de oral para oral nos bisfosfonatos não faz muito sentido. Eu poderia dar um ácido zoledrônico? Até poderia, mas ela, assim, ela tinha boa adesão, não parecia ser falha, ela não tinha intolerância gastrointestinal, então a gente optou aqui por um antirreabsortivo mais potente, o denosumab, que com um T-score de menos 2,8, ela tem grande chance de atingir o alvo em 3 anos. Então, em 3 anos, o que aconteceu com essa paciente? Ela trouxe uma nova densitometria, onde a gente vê que ela atingiu um T-score de menos 2,5, então está quase saindo ali da osteoporose, e se a gente comparar com a última densitometria de 3 anos atrás, onde ela tinha menos 2,8, o que a gente vê? Que a densidade dela saiu aqui na coluna de 782 para 838, o que caracteriza um ganho de 7%, que é um ganho bem significativo aqui de densidade com o denosumab, e no fêmur ela saiu de 664 para 699, o que caracteriza também um ganho de 5%. Então, essa paciente está ganhando massa óssea de forma significativa e quase aqui atingindo o alvo terapêutico. Então, com mais algum tempinho de denosumab, ela tem grande chance de sair da osteoporose. Então, o que a gente conclui a partir disso? Identifique o alvo terapêutico antes de começar o tratamento. Estratificar o risco, porque isso vai ajudar na seleção da medicação. Faça imagens vertebrais, como a gente viu, muda o risco se o paciente tiver fratura. O tratamento inicial é aquilo, né? Você vai escolher a droga que pelo menos 50%, e aí você vai olhar o T-score ali de atingir a meta em 3 anos, e se o T-score da paciente for menor que menos 2,5, você vai usar esse alvo. Agora, o problema, e aí a gente não tem aqui muita literatura ainda, a gente não sabe direito qual é o melhor alvo se a paciente tem uma osteopenia, mas é de alto risco, pelo Frax, por exemplo. Então, aí a gente tem pouca evidência de qual seria o melhor alvo para ser atingido. De qualquer maneira, mesmo nesse paciente, se você ganha massa óssea, você está reduzindo o risco de fratura. E o uso de anabólico seguido de antirreabsortivo é a primeira linha para paciente grave, porque ele está associado a um maior ganho de massa óssea, principalmente no quadril, que é o nosso principal parâmetro, um ganho de massa óssea mais intenso e mais rápido, e uma mais rápida redução do risco de fratura. Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Bom dia, Diogo. Muito boa a sua apresentação. Eu queria que você nos ponderasse 2 situações. A análise do TBS, né? Quando que você inclui, que valor você dá, e do rádio, que não é normalmente colocado, né? Então, pacientes às vezes têm só osteoporose densitométrica em rádio. Bom, o TBS, que não dava tempo de falar, o TBS para quem não conhece, é um software da densitometria que ele pega a imagem da coluna e avalia indiretamente a microarquitetura. Então, seria uma forma indireta de a gente avaliar a qualidade do osso. Então, ele vai dar um número, né? Ele pega L1, L4, avalia a microarquitetura e dá um número. Esse número, antes a gente classificava esse número com relação à microarquitetura degradada, normal ou parcialmente degradada. Tinha uma classificação. Hoje em dia, o que é recomendado? Então, o TBS, se você tiver ele disponível, você pode incluir ele no Frax. Então, lá no Frax tem um botãozinho embaixo que você clica para ajustar pelo TBS. Então, se você tem o TBS na mão, você clica lá, põe esse número, esse valor, e ele vai mudar o risco. Quando que o TBS é mais útil? Quando o paciente está
na borda ali dos riscos. Por exemplo, o paciente que está no limite entre o baixo e o alto risco, ou do alto para o muito alto. Aí é onde o TBS tem mais chance de mudar o risco. Porque ele, isoladamente, ele não vai mudar tanto o valor absoluto de risco de fratura. Mas se o paciente está nos limites ali entre as categorias, o TBS pode acrescentar bastante. Então, ele é bem validado em populações como diabetes mellitus, onde, muitas vezes, no tipo 2, né, a densitometria tende a ser mais normal, porque eles têm muita alteração degenerativa, a massa óssea pode ser até aumentada, mas a qualidade do osso é muito ruim, no diabetes tipo 2. Então, por exemplo, no diabetes tipo 2, o TBS, por exemplo, é um parâmetro bem bom, bem validado. Corticoide, a mesma coisa. Então, se você tiver o TBS, você pode lançar mão. A questão é que o TBS não é ainda amplamente acessível. Tem alguns laboratórios que fazem, mas muito poucos. E o rádio. Então, a densitometria do rádio, né, que é do rádio distal aqui, ela é indicada em algumas situações. Oficialmente, ela é indicada quando? Quando o paciente tem alguma alteração degenerativa ou estrutural de coluna ou fêmur que a densitometria não possa ser feita. Por exemplo, um paciente que tem artrodese de coluna, cirurgia em L1, L4, você não vai conseguir usar a coluna, então você pode fazer a densitometria do rádio. Ou se ele tiver, por exemplo, prótese bilateral do fêmur, né? Então, você não vai conseguir usar o fêmur, você pode usar o rádio. A outra situação é na obesidade, quando o paciente o limite de peso que o aparelho suporta é menor do que o peso do paciente. Mas isso hoje em dia é mais raro, porque os aparelhos suportam bastante. E uma outra causa é no hiperparatireoidismo, porque no hiperpara você perde muito osso cortical. E o rádio é 95% osso cortical. Então, às vezes, no hiperpara é só o rádio que está alterado. Então, nessas situações é o clássico. Se você tem uma densitometria só do rádio alterada, essa é uma questão, assim, uma dúvida na literatura, será que eu valorizo isso ou não? Então, o que mais ou menos a gente vê hoje? Que se o indivíduo for idoso, então acima de 65 anos de idade, a gente tende a valorizar, se ele tiver uma osteoporose só no rádio. Né, porque ela também aumenta o risco de fratura. A gente tem até um trabalho aqui também do SPA nos idosos brasileiros que ele foi um fator de risco independente, assim, aumentou de maneira significativa o risco de fratura independente da coluna e do fêmur. Então, no idoso, a gente tende a valorizar. Agora, uma mulher ali de 55 anos e de repente você flagra um menos 2,5 só no rádio e ela não tem outros fatores de risco, a gente tende a não tratar. Olá, meu nome é Gustavo Gusto, sou professor de Medicina de Família aqui da instituição. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos riscos do tratamento, porque não foram abordados, ao meu ver, e qual é o papel da alimentação e atividade física, porque a aula foi excelente, mas eu entendi que ela foi muito focada na farmacoterapia e também da mudança de hábitos desses pacientes, mesmo de alto risco. Então, a mudança de hábito, que inclui aí também, vai entrar na mesma categoria da otimização do cálcio e da vitamina D, é recomendado para todos os pacientes, né, independente do risco, inclusive os de baixo risco, que às vezes você vai fazer só isso, né, o tratamento não medicamentoso. Então, o que a gente tem? Em termos de atividade física, o que tem melhor evidência para, pelo menos, estabilidade do risco de fratura, exercícios com algum impacto. Né? Então, a caminhada, a corrida naquele paciente que não tem, de repente, um T-score muito baixo, né? Pode fazer uma corrida e treino de fortalecimento muscular. Então, isso é o que melhor tende a estabilizar ou até ganhar um pouquinho de massa óssea. Então, a gente não espera grandes aumentos de massa óssea com a atividade física, mas ela é capaz de manter, principalmente no paciente que não tem grandes fatores de risco. Então, é recomendado para todos os pacientes. A gente tem, claro, que individualizar o exercício que você vai passar para cada paciente. Então, uma mulher de 55 anos, o exercício que ela pode fazer é um pouco mais de impacto do que uma senhora de repente, 80 anos de idade frágil, né? Mas, de forma geral, é o aeróbico e combinado com algum treino de fortalecimento muscular, tipo musculação mesmo, com peso, treino de resistência. Então, isso em relação à atividade física. Em relação à dieta... Então, assim, principalmente a questão do cálcio, né? Então, a gente prefere que o indivíduo atinja a recomendação diária de cálcio, que é 1.000 miligramas por dia, de forma geral, pela dieta. Então, principalmente através da ingestão de lácteos, né? Então, se o indivíduo come de 3 a 4 porções, por exemplo, de lácteos por dia, em geral, ele não precisa suplementar cálcio comprimido.
Então, a gente tende a preferir sempre na dieta, então sempre otimizar isso no paciente que tolera, né, usar, porque é mais fisiológico, e nos estudos de risco de cardiovascular com o cálcio, o paciente que atinge na dieta parece que não tem aquele aumento do risco com a suplementação de cálcio que pode acontecer naqueles pacientes que usam muito cálcio. Então, o importante é a gente atingir esses 1.000 miligramas por dia. Então, de repente, se o indivíduo come muito pouco, você pode suplementar com 1 comprimido ao invés de 2, para tentar atingir esse alvo de 1.000 miligramas por dia de cálcio. E aí tem as outras questões. A ingestão proteica para massa muscular, que tem um sinergismo direto com a massa óssea, principalmente no indivíduo mais frágil, idoso. Então, o tratamento da sarcopenia vai ser importante, e aí a ingestão de proteína adequada, e o tratamento também da obesidade, né, no caso dos pacientes que têm, porque está associada também a um risco de fratura, principalmente fraturas periféricas. Então, a questão do estilo de vida é fundamental. Você tinha uma outra pergunta? Os efeitos colaterais. Então, em geral, as medicações são muito seguras, assim. O efeito colateral mais temido vai acontecer com os antirreabsortivos, principalmente com os bisfosfonatos, que são 2 efeitos colaterais, mas eles são muito raros, que é a osteonecrose de mandíbula, né, que pode acontecer com o uso prolongado de um antirreabsortivo, e aí parece até que o denosumab é um pouco pior do que o bisfosfonato, que é o paciente ter uma osteonecrose aqui da região da mandíbula associada a um tempo muito prolongado do uso. Mas isso é muito, muito raro em osteoporose, ele é mais comum nos pacientes que usam essas medicações para neoplasia, para câncer, porque eles usam doses muito maiores, eles usam doses em geral dobradas ou até triplicadas. Então são doses maiores e já é um paciente mais risco para osteonecrose. Então é muito mais frequente nessa situação. Então a gente vê muito pouco na osteoporose. E o outro efeito colateral temido é a fratura atípica, que é uma fratura que acontece no meio do fêmur, na diáfise, como se o osso fosse um giz e ele parte ao meio mesmo. Porque o osso fica muito duro e perde a sua capacidade de elasticidade. Então, você pode partir o osso ao meio, mas isso é raríssimo, né? E vai acontecer também com os antirreabsortivos, principalmente com os bisfosfonatos a longo prazo, mais de 5 anos de uso. Mas são eventos colaterais graves, mas muito raros. Assim. A gente vê aqui no HC por ser o HC, né? A gente vê os casos mais graves. Pacientes que usam corticoide, que têm múltiplas comorbidades, que vai ter risco aumentado disso, mas é um evento muito raro. Se a gente pensar o risco de fratura atípica versus versus o benefício do bisfosfonato de prevenir uma fratura osteoporótica, o custo-benefício é muito significativo, assim, de tratar versus não tratar. Bom dia, professor. Obrigado pela aula. Uma das perguntas já foi respondida pelo colega lá sobre a questão da fratura atípica, mas eu queria te perguntar, na verdade, pedir para você falar um pouquinho mais sobre o conceito de fratura sentinela, que tem aquele paciente que não chega a fazer fratura maior de fêmur e vertebral, mas cai muito, fratura costela, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, as fraturas maiores, assim, aquelas fraturas que entram no FRAX, as fraturas que sabidamente aumentam o risco de novas fraturas e colocam o paciente no alto risco, são as fraturas maiores, não aquelas que eu falei, úmero, proximal, rádio, quadril, vértebra e pelve. Né? Então, essas são as fraturas clássicas de insuficiência de fragilidade. Agora, a gente vê pacientes, até às vezes mais jovens, que fraturam, de repente, a costela, fraturam o pé, fraturam o tornozelo, né? Principalmente nos obesos, é uma fratura mais frequente, fratura o cotovelo. Então, esses pacientes que têm essas fraturas, sentinela que o Caiuan falou, são essas fraturas não clássicas. Será que a gente vai tratar ou não? A gente considera isso? Então, essa é uma dúvida. Mas o que a gente tende a fazer? Então, se esse paciente tem, por exemplo, tem fratura de costela, depois fraturou o tornozelo, a gente olha a densitometria óssea. Se ele tiver menor que menos 1,5, você tende a valorizar isso e tende a considerar o tratamento. Também vai considerar os outros fatores de risco, né? De repente é um paciente que tem muitas quedas, então aí já vai aumentar o risco. Se fuma, se usa corticoide, então tudo isso vai somando, aí você tende a considerar. Mas, em geral, o paciente que tem muitas dessas fraturas não clássicas, se ele tiver uma osteopenia menor que menos 1,5, você tende a valorizar hoje em dia, principalmente no mais idoso. A gente tem uma pergunta aqui do HU. Após o término do tempo do uso dos biológicos e atingir o alvo terapêutico, a manutenção com bifosfonado é capaz de manter a massa óssea?
pode retratar com biológico se voltar a perder massa óssea? Então, sim, né? Depois de você usar o imunobiológico, acho que ele está se referindo a um anabólico, talvez um anabólico ou o denosumab, né, que são os imunobiológicos, você tem que iniciar um antirreabsortivo. Em geral vai ser um bisfosfonato e ele mantém a massa óssea. E ele é capaz, inclusive, de continuar ganhando massa óssea, não na mesma magnitude, mas ele tende a, no mínimo, manter e até ganhar mais. Então, é o que se viu, por exemplo, com bisfosfonatos seguindo o denosumab ou o próprio romosozumab com alendronato, por exemplo. Então, ele mantém e pode continuar ganhando. Agora, se é um paciente, aquilo que eu falei, pacientes muito, muito graves, embora não tenha estudos ainda, eles consideram que você pode repetir um curso de anabólico. Então, se esse paciente, de repente, não atingiu o alvo lá em 3 anos, já usou, por exemplo, romosozumab 1 ano, está com um denosumab, mas ainda mantém um T-score muito baixo, você pode considerar um novo ciclo de anabólico, né? Então, hoje em dia, mas isso ainda não tem uma evidência forte na literatura, porque não tem estudos assim de tanto tempo de sequência. Mas, a princípio, não teria problema você fazer um novo curso para tentar chegar o mais próximo possível do alvo. Em pacientes com doença de refluxo, muito importante, no SUS, qual seria a abordagem inicial? Então, quando o paciente tem o problema do refluxo, da úlcera, da dispepsia mais grave, é que o bisfosfonato oral, ele também, falando em efeito colateral, né, o efeito colateral mais frequente é a intolerância gastrointestinal, né? Então, ele pode piorar. Então, o paciente que teve uma úlcera péptica, que tem um refluxo muito grave, a gente tende a evitar o bisfosfonato oral, né? Ou, às vezes o paciente nem tem, mas tomando ele já tem a intolerância. Então, nesse caso, o ideal é você passar para o endovenoso. Então, usar o ácido zoledrônico, que hoje em dia está disponível no SUS, né, através o LME, né, o formulário de alto custo, mas você consegue o zoledrônico. Então, nesse caso, é onde a gente já tende a passar ou até já começar com o zoledrônico mesmo, porque é muito comum, né, esse efeito colateral. É muito comum. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer muito, excelente apresentação. Obrigado. E convidar todos para voltar daqui a um mês na nossa próxima reunião. Muito obrigada.